Colossenses capítulo 3, a partir do verso 9, diz assim: Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver nem judeu, nem grego, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Paulo vem aqui então concluir o seu raciocínio sobre velha e nova vida. E então ele traz algumas verdades do porquê que a gente passa para essa nova vida, ou do como a gente passa para essa nova vida. Primeiro, porque o velho homem morreu. O velho homem morreu na cruz com Cristo Jesus. Os seus pecados então o colocaram ali, o gravaram ali naquela cruz. E o novo homem precisa assumir o controle dessa nova vida. O novo homem precisa evidenciar essa nova vida em Cristo Jesus. Uma vez que não há vida sem Cristo Jesus, uma vez que a nossa religiosidade superficial, o conhecimento humano, os rituais litúrgicos e religiosos, isso não pode tratar o nosso coração de coisas que somente Cristo pode tratar. Então ele aponta para a suficiência de Cristo nessa nova vida. Porque vivemos em Cristo, nós precisamos buscar as coisas lá do alto. Porque vivemos em Cristo, nós não podemos mais viver as velhas práticas, nós precisamos nos despojar das velhas práticas que pertencem a uma vida que não mais nos pertence, que não mais pode ser evidenciada, pode ser manifestada em nós. Nós precisamos ter uma roupagem, uma característica, um fruto que seja correspondente com aquilo que nós somos agora em Cristo. Sabe, isso deve nos levar a refletir sobre o que as nossas atitudes apontam sobre o nosso caráter, sobre o nosso coração. O que os meus pensamentos dizem a respeito daquilo que eu creio. O que as coisas que eu desejo, que correspondência essas coisas têm com aquilo que deve ocupar o lugar no meu coração. Um ponto muito importante aqui é que quando ele fala em revestistes, né, e vos revestistes no verso 10, esse verbo no particípio presente, ele significa algo que constantemente deve ser feito em nossas vidas. Constantemente precisa ser renovado. Nós precisamos constantemente nos revestir do novo homem. A vitória sobre o pecado, ela está consumada na cruz de Cristo, mas todos os dias nós travamos ainda uma luta com a nossa velha natureza enquanto o nosso corpo não for glorificado. Enquanto não estivermos com Cristo em glória, nós precisamos lutar contra a velha natureza e por isso constantemente nos revestir desse novo homem. Então nós precisamos entender que nós entramos, o ato de salvação, a cruz de Cristo, a ressurreição de Cristo, nos coloca agora, nos conduz a um processo de santificação. E esse processo é uma luta diária, esse processo é gradual, esse processo é vitória em cima de vitória, é de glória em glória. E quando eu digo vitória, é da nossa luta contra o nosso pecado. E nós precisamos constantemente estar atentos àqueles velhos desejos que podem querer tomar o nosso coração e nos conduzir para longe do Senhor. Jesus vai declarar que a maior necessidade que um homem tem, e Paulo vai evidenciar isso aqui, mas Jesus falou lá com Nicodemos: olha, não tem outro jeito de vocês entrarem no céu, a não ser que nasçam de novo. E esse nascer de novo é uma nova vida. Esse nascer de novo implica em novas características, implica em novas motivações, em novos valores. É um nascer de novo genuíno, de dentro para fora. E a nossa vida externa, ela passa a simplesmente evidenciar aquilo que foi transformado no nosso coração. Então, uma vez que o velho homem morreu, o novo homem precisa dessa constante luta, dessa constante vitória, dessa constante busca de sermos renovados, de sermos revestidos. E não podemos fazer isso sem auxílio do Espírito Santo. Isso precisa apontar para um relacionamento pessoal com Cristo. Essa renovação do homem, ela se refaz, diz Paulo aos Colossenses, para o pleno
conhecimento, e esse pleno conhecimento implica em intimidade, implica em buscar conhecer a Cristo nas Escrituras, conhecer a vontade de Deus nas Escrituras, me conformar, me moldar a essa vontade para refletir o caráter de Cristo na minha vida. Então, essa transformação é uma transformação para a imagem de Cristo. Nós nos revestimos do novo homem que se refaz pelo pleno conhecimento. E para onde aponta esse pleno conhecimento? Segundo, em conformidade com a imagem daquele que o criou. A imagem de Cristo passa a ser de glória em glória a cada vitória nossa, a cada momento em que nós estamos mais maduros na fé, mais aperfeiçoados no conhecimento de Deus. Nós vamos refletir mais a Cristo em nossas atitudes. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o pecado, ele nublou, ele turvou essa imagem de Deus. A redenção agora passa a nos transformar. A santificação é um processo pelo qual a imagem de Cristo vai sendo impressa em nossas vidas, em cada uma das nossas características. Essa imagem deformada pelo pecado, ela é então restaurada pela redenção, e ela alcançará a plenitude, e essa é a nossa esperança. Ela alcançará a plenitude na glória, na nossa glorificação, no fim dos tempos, na segunda vinda de Cristo. Então Paulo vai mencionar algumas barreiras que são quebradas para esse novo homem. Existem alguns aspectos que nós precisamos entender que essa transformação vertical, essa mudança de mente, essa conformidade com a imagem de Cristo, ela quebra barreiras ou ela transforma os meus relacionamentos pessoais. Então Paulo vai falar que pelo menos algumas dessas barreiras estão aqui manifestas no texto. E no verso 11 ele vai trazer isso de uma certa forma. Ele vai dizer que nós, com a renovação do nosso caráter em Cristo Jesus, algumas barreiras raciais elas foram quebradas. Não existe judeu, grego. Isso tem a ver com os rudimentos desse mundo. Cristo precisa ser todo suficiente, não é dos judeus a salvação, não é daqueles que não conheciam a lei, que foram simplesmente tocados pela graça, sem nenhum conhecimento prévio de Cristo, como os judeus tinham. Não tem essa separação, não tem essa divisão. O Evangelho de Cristo é outra vez manifestado para a salvação dos povos. A promessa de Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, se consuma através do ministério de Cristo, da pregação do Evangelho de Cristo, para todos os povos, todas as nações. O Evangelho precisa ser pregado porque ele é a única arma capaz de tirar um coração da condenação do pecado e transportar para o reino do Filho do seu amor. Nós vimos quebrar também barreiras religiosas, aqueles rituais litúrgicos, a circuncisão e coisas que apontavam para Cristo, uma vez que foram manifestadas em Cristo, elas não são mais necessárias nos nossos dias. Nós vemos ainda muitas igrejas e, enfim, denominações praticar coisas que são ainda rudimentares do culto do Antigo Testamento, como tocar um chofar, como festejar as festas judaicas. Não tem nada de mal, de pecaminoso nisso em si, a menos que você esteja achando que isso faz parte de um processo para alcançar uma espiritualidade superior. Isso não existe, isso foi quebrado. Não tem circuncisão nem incircuncisão, vai dizer Paulo aqui aos Colossenses. Mais ainda, ele vai dizer que a nova vida em Cristo, ela rompe questões culturais, não tem barbarocita, e aqui a gente está falando de grupos de pessoas ou de rótulos de pessoas que eram dados naquele contexto, de pessoas rudes, de pessoas sem cultura. Um bárbaro já era uma pessoa rude, um cita pior ainda. Então, Paulo vai dizer, olha, não tem isso de mais culto ou menos culto, mais inteligente ou menos inteligente. Quando Cristo é suficiente, Ele é todo suficiente, Ele preenche todos os espaços e Ele nos une. Isso que nos une é eterno, é muito maior do que as nossas diferenças culturais, sociais. Paulo vai avançar em questões sociais, ele vai dizer, não tem escravo ou livre, não tem diferença para Cristo, para a salvação. Para os rudimentos desse mundo, você pode ser culto ou inculto, ignorante acerca de algumas coisas, inteligente acerca de outras. Você pode ser, enfim, humilde ou uma pessoa mais rica. Sabe, para a salvação, não consiste nessas coisas. Cristo é tudo, em todos. Paulo vai então resumir isso dessa forma. Porém, Cristo é tudo, em todos.
ele fecha então esse trecho fazendo um resumo de tudo que ele vinha falando acerca da suficiência de Cristo, acerca do contraste entre a verdadeira religião da graça e a religião superficial que não conduz à salvação. O ponto que fecha isso é o fato de Cristo ser tudo em todos. Quando Cristo é tudo para mim, eu não tenho falta de mais nada. Quando o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Eu tenho tudo o que eu preciso. E uma vez que eu tenho a salvação, uma vez que eu tenho a minha vida assegurada em Cristo Jesus, oculta, que há de manifestar-se no dia de Cristo, quando eu tenho essa certeza, essa convicção de que eu fui chamado e separado para algo muito mais glorioso do que essa vida, eu compreendo a profundidade do fato de Cristo ser tudo para mim. Não é uma tarefa fácil para o meu dia a dia. A gente é constantemente atormentados por inquietações, por ansiedades. Mas não podemos esquecer jamais. Cristo é tudo em todos. Ele é tudo o que eu preciso. E se você tem a Cristo, você tem tudo o que você precisa. Que Deus possa nos ensinar mais e mais com a sua palavra e aplicar a sua palavra em nossos corações.